A gente tem um caso de um cliente nosso, mas ele tinha filhos gêmeos e eles tinham uma diferença de altura. Um mais alto e outro mais baixo. E eles foram investigar por quê. E daí eles perceberam que o filho mais baixo dormia no quarto voltado para a rua. Ele tinha muito mais barulho do que o filho mais alto. Então, olha só, por criança dormir num ambiente mais ruidoso fez com que ela não crescesse igual o irmão, mesma idade, filhos gêmeos. Nossa! Então, se o barulho afeta tanto o nosso desenvolvimento, uma criança sem neurodivergência, imagina uma criança que se incomoda não sei quantas vezes mais que uma criança típica, né? Bem-vindos a mais um AtenuaCast. Hoje você vai saber tudo sobre espaços inclusivos para crianças neurodivergentes. Eu tô com a Cristina Haraguchi, que é psicopedagoga, diretora da rede de escolas Jean Piaget, que é referência em inclusão. Bem-vinda! Obrigada, Nicole. É um prazer, né, receber o seu convite e a gente falar mais sobre, né, o TEA e os desafios, né, que a gente... e como, né, melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Muito bem. Cris, conta um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, para a gente te conhecer melhor. Eu trabalho há 35 anos com escolas, né? Eu sempre fui mais de educação infantil, mas agora a gente também tem colégio até o Fundamental 2, até os anos finais. E dentro do nosso trabalho, que é mais humano, acolhedor, a gente recebe muitas crianças neurodivergentes, né? E dentro delas tem TEA, com TDAH, com DI, com outras comorbidades, né? Em que a gente acolhe essas crianças, faz um trabalho de socialização para incluir essas crianças dentro da escola regular. Eu acho isso muito interessante, porque algumas pessoas acham que tem que ter uma escola só para quem é atípico. E, na verdade, faz todo sentido você ter uma escola em que acolhe essas crianças, que prepara tanto elas para socialização, quanto as outras crianças para saber receber esses colegas, né? É uma visão, né, bem antiga, que era de segregação. Então, as crianças neurodivergentes teriam que estar juntos no mesmo lugar, né? E as crianças neurotípicas estariam, né, numa escola regular. Só que hoje, né, a gente já sabe que é importante essa socialização, né? Então, muitas vezes as famílias estão lá preocupadas com a aprendizagem, e a gente acolhe essa família também, porque não é só a criança, a gente precisa acolher essa família. Então, essa família, a gente fala, olha, mais importante que aprender, primeiro vamos acolher, né, o seu filho dentro da nossa escola, para que ele consiga se sentir acolhido e aprenda, né? Então, quando você tem a criança, ela modela. Como que a criança aprende? Ela aprende com crianças da mesma idade, tá? Então, a criança de 2 anos, ela vai aprender com outra criança de 2 anos. Se eu colocar ela com crianças de 4 anos, ela não vai desenvolver, porque estão fora dos marcos do desenvolvimento. Então, quando você tem a troca da mesma idade, você vê o desenvolvimento dessa criança, porque existe essa troca. Quando nós falamos de modelar, essa criança que está numa escola, né, onde todas são neurodivergentes, ela não vai regular nunca, porque ela não vai ter uma criança típica para poder regular. Então ela sempre vai ficar, né, naquele estagnada, e como na verdade essas escolas também são várias idades, tudo misturado, acaba que prejudicando esse desenvolvimento da criança. Por isso que é importante essas crianças estarem dentro da escola regular. E você acha que isso atrapalha o desenvolvimento de uma criança que
que é típica? Esse é o grande desafio, né? Muitos pais perguntam isso. Mas eu falo que antes mesmo da escola, não é só aprender, a gente criar, né, condições de devolver para a sociedade cidadãos melhores, né? Pessoas melhores, mais humanas. Aí a gente fala sobre a questão de respeitar as diferenças. Isso eu faço desde o berçário, na educação infantil e a todo o processo. Então, a gente tem, de fato, dentro das nossas escolas, provas de que as crianças, elas são mais acolhedoras, elas são mais, menos, né, assim, preconceituosas. Não existe bullying na nossa escola. As próprias crianças, elas já eliminam isso. Por quê? Elas sabem que aquele amigo precisa de ajuda. Então elas dão a mão. A gente trabalha com pares. Então, o que tem dificuldade está com uma criança que ela tem mais desenvoltura. E isso faz com que a gente tenha um espaço mais democrático. E a escola é o papel da escola também, sim, né? A gente sabe que a gente quer que o aluno aprenda as matérias, mas, poxa, você formar cidadãos, seres humanos melhores, é o sonho de qualquer pai poder, sim, ter a ajuda da escola nessa tarefa. Exatamente, né, Nicole. E é isso, a gente, a tolerância. Hoje a gente vê uma sociedade que ela não é tolerante. As pessoas, elas não se importam com o outro, falta de empatia. E aí a gente faz exatamente isso. Quando você coloca crianças, né, neurodivergentes numa sala, a gente tenta despertar esse sentimento de querer ajudar, sim, né, de ser normal, ter um amigo que é diferente. Sim. E muitos pais colocam para nós que quando vão a um shopping ou uma outra evento, eles já identificam as outras crianças e vão lá para perguntar se precisa de ajuda. Isso para mim é muito gratificante. Com certeza, com certeza. Deve ser realmente incrível você poder ver que o seu trabalho está refletindo nas ações dele fora da escola, exatamente, ajudando outras crianças. Sim. Muito bom. Agora, vamos falar um pouquinho de escola, de sala de aula. Quando você chega, né, numa escola, numa sala de aula, o que o ruído conta para você sobre esse ambiente? Você faz essa pergunta, né? A gente não pensa nisso, né? Porque é normal ser uma escola barulhenta, né? É que são muitos ruídos, são muitas crianças. A gente começa a pensar quando a gente começa a ter alunos que têm uma hipersensibilidade ao barulho, né? Então, assim, a sensibilidade, né? O sensorial é uma coisa que a gente não tinha essa preocupação. E hoje a gente tem, né? Principalmente eu falo que é o alimentar, né? Que as crianças têm uma seletividade muito aguçada, com cor de alimento, com textura, com crocância. Então não é qualquer coisa que eles aceitam. E a questão do barulho, né? Que realmente incomodam eles. Então a gente orienta, né? A abafador. Mas também a gente não tem o sinal sonoro de intervalo, de final de aula, né? Isso hoje também é proibido. Então é uma coisa que era inserida dentro da escola, que hoje foi banida, né? Que eu acho que é legal. Então lá a gente tem, né, o horário, aí os inspetores já falam que, olha, deu o horário, eles vão para a sala, né? Então e eles também, quando tem um aluno que tem uma sensibilidade muito grande, a professora trabalha isso com a sala. Entendi. Né? Que o amigo tem, então ele precisa usar o abafador, né? Tá engraçado que, em vez de ser um objeto de bullying, às vezes as outras crianças, elas querem também usar abafador. Então, muitas crianças pedem para os pais
comprar o abafador para usar também. Olha só. Mas é isso, porque apesar da criança atípica ter uma sensibilidade maior ao ruído, todos nós temos. Todo mundo fica irritado quando está num ambiente muito barulhento. Sim. Então, quando você tem uma solução que diminui o ruído, vai ajudar todo mundo. Não só, é lógico, essa criança que tem uma sensibilidade aguçada vai ser muito mais, o efeito vai ser maior ainda nela. Maior ainda. Mas todo mundo se incomoda, né, com barulho. E aí eu acho que a nossa sociedade ainda está muito atrasada em relação a isso, né? Uhum. Então, as políticas públicas que se preocupem com ambientes mais silenciosos, né? O que nós podemos fazer, né, sem maior investimento, que assim, que está ao nosso alcance, né? Exato. A fazer. E até de planejamento urbano, né? Onde você vai colocar, por exemplo, um hospital, onde você vai colocar uma escola. Você consegue, as outras cidades, os outros, né, países, muitas vezes tem planejamento urbano que faz com que seja mais fácil de você conseguir um ambiente confortável acusticamente, sem precisar só gastar investindo em isolamento, às vezes a posição em que ficam as coisas, mas para isso precisa de planejamento, precisa de estudo. A gente está evoluindo, né, com mapas de ruído, a gente tem evoluído aos pouquinhos. Né? Eu tô vendo assim, nos aeroportos, né, a sala do silêncio, né, que é preparada para essas crianças não desregularem num ambiente muito barulhento, que é o aeroporto. Sim. Então, os pais têm esse ambiente para levar seus filhos. Isso eu acho uma coisa muito boa. Você falou de aeroporto, eu fui uma vez no aeroporto que eles não anunciavam, eu não tô lembrada onde que era, mas eles avisaram, fiquem de olho, porque aqui a gente não anuncia os voos, não chama, sabe, embarque no portão tal, não chama, é silencioso. Eu não tô lembrada onde era, mas não era no Brasil, provavelmente, pra ser, que era um aeroporto silencioso, você tem que ficar de olho, mas é a melhor coisa, porque você, fica mais em paz, é mais tranquilo, não tem aquele aviso sonoro. Sim, sim. Que a gente acha que a gente é dependente, mas... E é uma coisa simples. Dá pra fazer uma escola sem o sinal, dá pra fazer também um aeroporto sem chamar todo mundo. Sem a chamada, né? Aqueles apitos, que querendo ou não, aquele apito, ele pra nós já incomoda, imagina pra uma criança que tem uma sensibilidade, né? Auditiva. E justamente... essa criança, às vezes tem crianças que são muito agitadas, elas têm uns rótulos assim, essa criança é difícil e tal, e você repara que às vezes é simplesmente porque o ruído despertou isso nela e fez com que ela desregulasse. Muitas vezes, né? Essa questão sensorial é muito marcante nessas crianças, né? Então, quem não conhece acha que é birra às vezes, mas não... Para eles, um barulho a mais, né, é uma coisa que desencadeia uma desregulação emocional. Sim. E não somente uma coisa, porque é birra, nem nada disso. Então, há também a questão da frustração, a falta de previsibilidade também é uma coisa que desencadeia, mas o barulho é de longe o principal, né, desencadeador. E daí quando você vai para a escola, que você já tem muita criança junta, geralmente fechadas numa sala, ou mesmo todo mundo... Eu lembro que uma vez eu fui chamada numa matéria, numa escola, e eu achei aquilo assim... Era uma escola tão pequena que os intervalos eram intercalados. Então, cada hora era uma turma que saía. Só que você imagina, o espaço de lazer era pequeno, e daí cada vez que uma turma saía, outra já estava em sala de aula. Então, você tinha várias aulas, não só com barulho interno, como o barulho externo das crianças que estavam no intervalo. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente, mas eu fiquei cansada de estar lá. Eu fiquei algumas horas ali pra gente gravar, e o assunto, inclusive, era fone de ouvido
alto, era esse o assunto. E eu fiquei abismada como era barulhenta aquela escola. Então, quando a gente fala essas crianças que têm essa sensibilidade maior, ela dá sinais que ela está sendo afetada por esse excesso de ruído? Quais são os sinais que ela dá? Olha, geralmente eles estão associados a um TDAH, né? A medicação, às vezes a pessoa fala, está tomando medicação porque ele é TEA. E é errado. É muito mais pelo TDAH do que pelo TEA, né? E quando a gente percebe que a criança está ficando desregulada, né? Ela começa a agitar, mexer as mãos, bater os pés. Então a gente já sabe que ela está dando um sinal que ela vai desregular. Quando nós temos essa capacidade, né, de observação, a gente tem que conhecer, né? Ao contrário, não existe um roteiro, né? A gente fala assim, cada criança é uma criança. Sim. Então ela tem o que desregula uma, não desregula a outra. Então, mas assim, a princípio, a gente precisa conhecer cada aluno atípico que nós temos. Então, através, né, de uma anamnese, a gente faz a questão de cada aluno. Então, o professor, antes de receber esse aluno, ele vai saber o que regula, o que desregula, né? Quais são as barreiras, quais são as habilidades desses alunos, né? O que a gente pode trabalhar para superar as barreiras e como que a gente pode pegar essas habilidades e para promover o melhor desenvolvimento daquela criança. Então, quando falamos sobre desregular, a professora tem que ter, né, o preparo de entender que aquela criança, e ela fala, ai, fulano, vai lá encher minha garrafinha de água, por favor. O fato daquela criança sair, dar essa volta e pegar a água para a professora e voltar, ela já se regulou. Olha só. Então é uma coisa simples, uma estratégia muito simples, Sim. mas que faz a diferença. A gente fala sobre isso. Qual é o tempo limite daquela criança dentro de sala de aula? Né? Então, para isso a escola tem que ter um lugar adequado para aquele dia que aquela criança não está bem. Sim. Né? Então, ela deu sinal que ela não vai ficar na sala de aula, a gente tem que ter um outro ambiente. Sim. Né? E aí são as salas de recursos, né? Que tem que estar adaptada para eles, com jogos, com tapete, né? Numa sala mais silenciosa. Então, o ideal é que a escola tenha uma sala que é para quando a criança está desregulada, se regular. E em cada sala, a professora fazer o cantinho da calma, né? Geralmente, garrafinhas com glitter, sabe? PET, coloca água e glitter, com estrelinhas. Aquele fato daquela criança ver, né, o cair do glitter, a água, o colorido, isso acalma. O cantinho com almofadas, porque a almofada também é sensorial, então também acalma. Acho que qualquer um, né? Uma almofada é boa para qualquer um. E também a professora ter sempre o objeto de regulação, né, que é o hiperfoco daquela criança. Então, por exemplo, se é um super-herói, se é que muitos têm um bichinho de estimação ou um objeto que regula, o pai e a mãe tem que mandar para a escola, porque aí no ambiente, quando aquela criança estiver, né, desregulando, ela ofertar esse objeto e ela vai acalmar. Muito interessante. Muito interessante mesmo. E daí quando você falou da sala de recurso, sim, eu vejo que seria interessante ela ter duas coisas. Seria interessante que ela tivesse algum tipo de isolamento acústico, ou que ela seja afastada para ela ser mais silenciosa. E é importante também que essa sala tenha dentro dela materiais que deixem confortável acusticamente, no sentido do som que for emitido lá
não fique reverberando. Então pensa assim, uma sala totalmente fria, né, piso frio, parede, teto de gesso, tudo isso, ela é muito reverberante. Então se você conseguir colocar um tapete ou um tatame, colocar almofadas, colocar uma cortina, tudo isso ajuda esse ambiente a ficar mais aconchegante, porque o ruído, quando bater na cortina, ele não vai voltar na mesma intensidade que se ele batesse na parede ou na janela. Então fica um ambiente mais aconchegante acusticamente, você fica que nem um apartamento que você vai vazio e mobiliado. Um apartamento vazio, você ouve quase que um eco. Você ouve o som fica mais reverberante. Depois que você se muda e tal, o ambiente... Aí fica mais aconchegante. Fica mais aconchegante. Então, Sim. ter isso na sala é algo que você... Lógico, se você tem um forro acústico, se tiver como investir no forro acústico, melhor ainda. Mas, às vezes, pequenos itens ali, que são do dia a dia... Até que aquelas caixinhas de ovo, né? Parece caixinha de ovo. Parece que tem... Mas hoje em dia você tem espumas mais bonitas. Por que que ela é naquele formato? É que aumenta a área de absorção. Então você consegue mais absorção no mesmo espaço. Por isso que ela tem esse desenho de caixinha de ovo. Mas não é caixa de ovo, que tem gente que confunde. Vendem até no Mercado Livre, caixa de ovo para estúdio. Você acredita? Não, mas dá uma diferença, né? Sim, dá uma diferença. Mas o ideal é que seja a espuma que tem o desenho da casca de ovo, da caixa de ovo, ou uma espuma acústica. Hoje em dia você tem inúmeros... nossa, os arquitetos são apaixonados, porque hoje em dia você tem inúmeros artifícios. Então você tem ilhas, você tem nuvens acústicas que você coloca no teto, que são bonitas, dá para serem coloridas. Você pode colocar luminárias, que ela é como se fosse uma tela estendida, um tecido, e esse tecido absorve também. Então, hoje em dia, o que mais tem é solução arquitetônica com absorção acústica, ajuda muito. Então, são conceitos diferentes. Um é a absorção para dentro do ambiente ficar confortável, com ruído emitido lá dentro. Então, se a criança gritar, por exemplo, não vai ficar tão estridente. E o isolamento para o ruído não entrar na sala. Então, isso daí entra as portas e janelas anti-ruído, por exemplo. Você fazer um drywall acústico ou em alvenaria, que daí são para garantir que o ruído de fora não entre. Provavelmente você não vai escolher uma sala dessa que seja voltada para o pátio. Ou para a quadra, ali para onde as crianças... Ou para rua. Você vai escolher provavelmente uma sala que seja um pouco mais isolada. Isso ajuda você não ter que gastar tanto com isolamento, né? A janela também é uma coisa que... Portas e janelas, né? É uma coisa que é um investimento que as pessoas podem ter. Por exemplo, quando você não tem opção. Né? Eu tenho uma sala que é voltada para a quadra. Para eu utilizar ali, tem que ter uma janela anti-ruído. Sim. Que aí eu posso utilizá-la de uma forma mais, né, adequada. Sim, porque daí você vai conseguir aproveitar esse espaço e garantir que não fique barulho dentro dele, né? É igual hoje o pai, por mais que ele tente encaixar, né, que é um lugar mais silencioso, mas dentro de São Paulo é difícil, né? Então, as famílias têm que investir também. Né? Sim. Daí a gente entra no assunto em casa, né? Como que é? Assim como o barulho na escola é uma questão, em casa eu acredito que seja a mesma coisa. Sim. Né? Seja a mesma coisa. E quando a gente vai para casa, o ideal seria que a criança também tivesse, que nem tem esse cantinho na sala de aula, que nem tem uma sala de recurso, que ela tivesse esse cantinho em casa. Em casa também. Porque você tem, às vezes, famílias que você tem irmãos, você tem pets, você tem a vida acontecendo, não é só aquela criança, né? Tem muita coisa acontecendo, às vezes é uma casa toda ruidosa, né? O que você acha? Você acha que ela tinha que ter por exemplo, o quarto dela ser um refúgio? Sim. Seria o ideal, né? Ideal. E eles gostam desses ambientes mais calmos. Sim. Né? Então, quando a gente
coloca o momento da sala de recurso, eles adoram, porque eles já sabem que vão para um cantinho deles, onde está preparado para recebê-los, né? Então, assim, não precisa ser um investimento, mas se a gente, como gestores, né, de escola, a gente tiver, eu falo que a escola é a cara do diretor. Isso é fato, né? Sim. Cada escola é a cara do diretor. E quando o diretor, ele acredita na inclusão, é diferente. Porque você não vai ver aquilo como gasto, mas sim como investimento. Sim. E a questão de formação dos professores, Sim. né? Acolher esses professores, acolher a família. Né? Sim. Tudo, são desafiadores. Esses problemas que são colocados, que muitas vezes a família, na verdade, a gente tem que entender que eles têm que brigar com todo mundo. Essas mães de atípicos, por exemplo, são 90% são abandonadas. Sim. São abandonadas, se vêm sozinha para criar o filho. Então a gente tem que também ter empatia, né? Sim. Então, assim, muitas vezes a gente tem que entender a vida daquela família, né? Acolher essa família, né? Para que elas sintam, olha, seu filho aqui vai ser bem cuidado. Sim. Né? E estabelecer um vínculo de confiança. Sim. Isso em qualquer coisa, né? Mas quando a gente estabelece, e a criança, ela tem que ter esse vínculo, né? Quando ela sente pertencente àquela professora, àquela escola, àquela sala, aqueles amigos, ela vai ficar mais tempo naquela sala de aula, ela vai aprender mais, porque a criança só aprende quando ela se sente pertencente àquele ambiente. Sim. Exato. Mas que presente para os pais poderem achar escolas assim. Porque não são todas, não. É que eles veem a inclusão como um gasto e um problema. Só que hoje nós temos 36 crianças que nascem, uma é autista, né? Ou com alguma outra síndrome. Sim. Então, assim, cada vez mais a gente tem que se preparar para receber essas crianças. Hoje é uma realidade. E como que você vê que os pais podem perguntar, pedir isso para a escola em que os filhos estão? Então, assim, mostrar para a escola que é importante ela trabalhar essa inclusão dos seus hoje filhos. As escolas, muitas escolas não percebem que não tem opção, né? Você se torna uma escola inclusiva, você vai ter processos, né? Porque hoje nós temos uma legislação, né, que garante a essa criança o ingresso na escola regular e a permanência. Não é só ingressar, ela tem que permanecer e evoluir. E eu falo para você com propriedade, né, que eu tenho vários casos que a gente acompanha como aquela criança chegou e como ela saiu. Né? E cada avanço é muito gratificante. Nós termos essas crianças evoluindo e você ser uma agente de transformação dessa família, dessa criança, né? Para que ela seja funcional, para que ela consiga viver. Eu posso falar sobre um caso? Claro! Eu tenho um aluno do Fundamental 2, ele já tem 13 anos. Ele ficou a vida inteira em escola, uma escola especializada, com outras crianças, com adultos de 20, 30 anos. Então, é aquilo que eu falei, esse menino, ele não via sentido, né? Porque não existia uma troca. Era uma escola só para neurodivergentes. Isso. Só para autistas. Só para autistas. E daí eles eram... Era tudo variado, várias idades. Então ele estava com adultos já de 20, 25. Né? E a mãe queria que ele ficasse numa escola, mas ela não via como. Né? Porque eu falei, ele vai modelar com quem? Com aquele adulto de 30 anos que está naquela escola lá. Então não existe evolução. Aí a minha filha tem uma clínica, né, especializada em aba, teia, e aí ela
falou, olha, minha mãe tem uma escola, vamos tentar, né? E a gente tem um trabalho, eu vou acompanhar. E a gente fez todo um preparo para receber, né, esse aluno. A mãe ficou feliz porque ela queria, porque ela tem uma doença autoimune e ela, a maior preocupação, não só dela, mas de qualquer mãe, pai de criança atípica, e se eu faltar? Sim. Então ela mais ainda, né? Ela tem uma doença, então ela tem pressa. Sim. E quando essa minha filha, ela falou, vamos juntos, né? Então a gente se preparou para receber esse aluno. Ele era muito agressivo, ele tinha uma força muito grande. E ela, com conversa, com as terapias, ela foi, né? A gente foi adaptando. Então a permanência dele ficou maior. E aí ele tem um AT, que ele se identificou, criou vínculo com esse AT, né? E hoje, o ano passado, ele já participou das festas, ele foi passeio de escola, sem a mãe, né? Com o AT. E ele se sente hoje, né? Pertencente àquela sala, aqueles amigos. E é cada vez menos dependente do AT. E aí faz os AVDs, né? Então, a minha filha faz oficinas, então, de lavar louça, de picar fruta, Sim. né? Então, tá tendo o preparo desse menino para a sociedade, para ele viver sozinho, de ele ter a oportunidade de ser funcional. Sim. E o AT, ele é um assistente, é isso? É um auxiliar terapêutico, que é da clínica. Ah, tá. Então, ele vai estar tendo supervisão, né, de uma neuropsicóloga, e aí ele vai para poder especificamente para aquela criança. Entendi. É porque a minha irmã, ela é professora e ela trabalhou por um tempo numa escola pública que ela era uma assistente que ficava junto com uma criança que era autista. Então ela era essa segunda professora em sala de aula que acompanhava essa aluna. A gente tem os auxiliares de sala. Tá, é isso, né? Que essas auxiliares são pedagogas ou estudantes de pedagogia. Isso. Então elas acompanham, mas elas não têm supervisão de uma psicóloga, por exemplo. É diferente do terapêutico e do escolar. Tá. Então ela vai auxiliar na ida ao banheiro, auxiliar na hora do lanche, mas em levar até a outro ambiente. Sim. Mas não é função dela terapêutica, porque a escola é isso que cria às vezes um conflito, sim, né, entre a escola e os pais, porque tem que existir a separação, né, determinar o que é papel da escola, que é ambiente escolar, sim, e o que é o papel da clínica, que sim, é terapêutico. Cada um tem seu papel, tem que estar se comunicando. Sim. Então a gente tem reuniões com clínicas, a gente discute sobre aquele aluno, como que a gente pode fazer, porque tem coisas, manejos, que é a clínica que vai nos orientar. Sim. E tem coisas que nós, como escola, a permanência dele é maior na escola, a gente pode estar falando sobre evolução, sobre desafio, obstáculos, barreiras, que a gente precisa da ajuda da clínica. Sim. Então é uma tríade que eu falo, né? Que é a escola, a clínica e a família. Sim. Então a saúde é muito importante. A ida ao médico para poder regular a medicação, né? Isso tem que ser periódico. Sim. Então a gente fala tudo isso sobre o papel de cada um, né? E como nós podemos evoluir aquela criança, quando todo mundo faz seu papel. Sim, exato. E o que uma escola pode fazer de mudança simples para que ela seja mais inclusiva, principalmente na questão sensorial, né? Então, a questão do sinal sonoro, né? Hoje é proibido. Sim. Então, mas mesmo antes de ser proibido, a gente não tem. Sim. Porque a gente sabe que aquele ruído estridente é extremamente prejudicial para essas crianças, sim, que têm a sensibilidade auditiva.
né? E até o professor conseguir terminar a matéria, né? Porque Sim. quando dá o sinal, todo mundo sai correndo. Sai correndo. Ele não consegue nem concluir. Fechou aqui, ó, já É. sai. E isso é uma coisa simples, que Sim. demorou para ser regulamentado isso, Sim. né? Então hoje é proibido. A questão de organização, rotina da escola, né? Também é uma coisa que ajuda bastante. Então, por exemplo, a rotina na sala de aula. Então, a professora vai colocar quais são as aulas que o aluno vai ter, quem são os professores, qual o horário. Olha, a próxima aula, depois tem o lanche, aí depois a saída. Então, aquela criança, ela vai se preparar para aquela rotina. Né? Isso são coisas simples, mas que fazem uma diferença. Ter o cantinho da calma nas salas também é inclusivo. Né? Conhecer o aluno, ter essa preocupação, né? De acolher essas famílias, ter um trabalho, né? Uma pessoa que possa ser o elo entre a escola e a família, né? Sim, uma sim. coordenação. A gente tem uma psicopedagoga. E o que você falou, né? Da escola pedir para o pai, se a criança tem algum objeto ali que ajuda ela a se regular, então pedir para os pais mandarem esse objeto. Para aquela criança. É uma coisa simples. Simples. É. No caso dos pequenininhos, geralmente é o cobertor. É o cheiro de casa, é o aconchego que remete à família. Sim. E ela se sente segura. Sim. São coisas assim que é o cheiro, é o tocar. Sim. Né? Isso faz a grande diferença. Muito legal, muito bacana. E você percebe que o barulho, ele pode impactar o aprendizado? Com certeza. Tanto quanto um método de ensino, o barulho também é algo que impacta. A gente fala muito sobre, antes da professora entrar, né, dentro da aula mesmo, ter um momento de acolhimento, que é a roda de conversa. Então é um momento de todo mundo sentar em roda, conversar, falar sobre o seu final de semana, né? Quando é na segunda-feira, falar sobre um pouquinho de que se está sentindo, né? Que hoje a gente tem muitos casos, né? Dessas crianças, muito excesso de tela, que causa também um sentimento de abandono, né? E que precisa ser acolhido. Então, isso é uma coisa que até mesmo da professora conhecer um pouquinho da história de cada aluno. Isso faz com que tenha esse vínculo, né? E ela falar da importância de ter um amigo que tem sensibilidade auditiva. Sim. Né? As crianças, olha, agora é momento de, né? Que a professora vai falar. Então, ter essas regras, esses combinados em sala de aula ajuda bastante. E ajuda, né, os alunos ficarem mais quietos para ajudar o amiguinho. Sim. Ah, que interessante. Trabalhar com pares, né? Então, aquele aluno que é muito bom em matemática, ele vai sentar junto com um aluno que tem dificuldade. Sim. Que muitas vezes o aluno aprende muito mais com o amigo do que com o professor. É verdade. Fala a mesma linguagem. A mesma linguagem, essa troca. Sim. Então, isso é uma metodologia uma estratégia que funciona bastante. Sim. E você já viu algum caso em que a escola não tinha estrutura e foi possível se adaptar com alguns ajustes? É o caso do meu colégio. A gente é uma escola de bairro, a gente não tem tanto recursos, é uma escola da Zona Leste, mas a gente, né, tem uma sala de recurso, a gente vai trabalhando com materiais que é possível, né? É um investimento que é possível. Não existe falar, eu não tenho condições. Da mesma forma que a gente fala sobre os pais que falam, não tenho dinheiro, não vou atrás de terapia. Né? Tem que ir atrás, tem caminhos. É mais difícil? É mais difícil de quem tem dinheiro. Mas existe um caminho possível. Sim. Hoje nós temos a paz, a gente tem
a Rede Ser, nós temos os CAPs infanto-juvenis, é o começo, é o caminho, né? Então não existe uma desculpa, né? Nem para a escola, nem para a família, que a gente não possa adaptar. E a terapia é tão importante. Muito. Eu tenho uma colega que ela tem um filho autista e ele faz 9 horas de terapia por semana. Ele faz pelo convênio. Daí ele ficou um período sem convênio. E daí para ela foi tão difícil, assim, só de você perguntar para ela já chorava, porque era muito difícil ele ficar. Então assim, a mãe dela levava ele até a clínica mesmo sem estar podendo fazer a terapia, só para ter a rotina de ir até a clínica e voltar para casa mesmo sem a terapia, só para ele sentir que ele estava naquela rotininha dele. E assim, ficou uns meses até ela conseguir uma outra clínica que atendesse o convênio, e foi muito duro. Então pensa, imagina a criança que nunca teve, que não faz nenhuma terapia. E aí, principalmente um acompanhamento médico também. Então a falta de terapia, a falta de um acompanhamento médico faz com que aquela criança fique mais tempo sem falar. Né? Porque não tem uma fono, não tem um TO. E a questão também da pinça, né? Eles têm uma dificuldade, mas hoje tem no mercado, né, um material escolar adaptado para eles. Aqueles lápis triangulares que eles conseguem pegar com mais firmeza. Tem materiais específicos para crianças, né, neurodivergentes. Então, o mercado está vendo que precisa ter essa preocupação com essas crianças, com essa questão da inclusão. Sim. Agora, indo para casa, que erros que os pais cometem pensando em um ambiente sonoro? Por exemplo, sei lá, colocar um fone de ouvido com música. A gente fala sobre televisão alta, som alto, né? A questão também da escolha onde a criança vai dormir, se é virado para a rua, ela não vai dormir bem, né? E a questão da rotina também. A criança precisa ter rotina, então as principais questões, sabe, dentro de casa, é que se não tiver um acompanhamento, né, da clínica para ajudar na organização daquela criança em casa, a qualidade de vida da família está comprometida. E é interessante porque você falou de quarto virado para a rua. A gente tem um caso que de um cliente nosso que não era uma questão do filho ter algum tipo de autismo, neurodivergência, nada. Mas ele tinha filhos gêmeos e eles tinham uma diferença de altura. Um mais alto e outro mais baixo. E eles foram investigar por quê. E daí eles perceberam que o filho mais baixo dormia no quarto voltado para a rua. Ele tinha muito mais barulho do que o filho mais alto. Então, olha só, a criança dormir num ambiente mais ruidoso fez com que ela não crescesse igual o irmão, mesma idade, filhos gêmeos. Nossa! Então, se o barulho afeta tanto o nosso desenvolvimento numa criança sem neurodivergência, imagina uma criança que se incomoda não sei quantas vezes mais que uma criança típica. Né? Com certeza. E assim, o grande erro das famílias é não pôr limite. Então a criança ficar em telas até meia-noite, 1h da manhã. Isso aí vai desregular totalmente o sono dela. Então ter uma regularidade de sono. Então a criança precisa ter 8 horas pelo menos de sono. Sim. Então tem horário para, olha, agora nós jantamos, agora vamos escovar os dentes e vai todo mundo dormir. A família tem que estar adaptada àquela criança. Sim. Então todo mundo vai ter o horário de dormir. Sim. Então vai ter, agora chega de tela. Não oferecer tela
né, antes de dormir, porque a criança não vai dormir bem, que ela vai estar ainda... A gente também, né? Nós também! É tudo um exemplo do que a gente tem que ser feito. Que Aqui tem no que ser caso feito. das crianças atípicas é mais... mais desafiador ainda. Exato, e é mais impactante ainda. Sim, Mas também toda criança precisa de limite. Né? Às vezes a gente, os pais, o grande erro é querer, mas se eu fizer isso, eu falar, não, meu filho não vai gostar de mim. Não quer frustrar a criança, mas às vezes a criança quer limite. Ela quer, ela vai tentando achar o limite. Ela vai testando para ver até onde é o limite, né? Então, a gente tem assim, às vezes a questão não é nem, né, a criança seteia, mas a falta de limite, a falta de organização em casa, a falta de regras faz com que ela ache que qualquer lugar que ela vá, ela dita as regras, né? Sim. Que a gente fala que é a síndrome do imperador. Esse é um desafio. E aí, quando associado a uma outra comorbidade, aí é pior. Sim. Né? A gente tem crianças com TOD também, que também é muito, muito comum. Hoje está mais comum, né? Porque a falta de limite, junto com a desregulação, faz com que a gente hoje tenha crianças que... Eu tinha um aluno que ele quebrou todas as luminárias. Pegava a carteira, derrubava, né? Mas por quê? Em casa ele fazia igual. Não tinha limite em casa. Eu via na época da escola que os alunos que eram mais desafiadores... eram também desafiadores em casa, né? Então, os pais não colocavam limite, daí trazia pra... por mais que eles falem que em casa eles são bonzinhos. Mas aí que tem a coisa, né? Em casa ele tem a tela, a hora que ele quer. E existe uma forma de criar uma rotina de descompressão ali em casa, depois da escola? É a rotina. É a própria rotina. A própria rotina. Sim. E limitar, né? Realmente cumprir com os combinados. Sim. Né? Quando a gente fala de combinados, você vai comer, você vai descansar, você quer ter... Tem pais que falam, olha, a tela é 1 hora por dia. Que é muito, dependendo da idade. Sim. Ou então só de final de semana. Mas você tem que ser pai ou mãe que cumpra essa regra. Sim. Se você falar, tá bom, filho, então hoje eu deixo. Aí acabou. Se você falou que é de um jeito e daí não cumpriu... Os combinados têm que ser... tem que ser cumpridos. Tem que ser cumpridos. Senão não tem razão, né? Exato. Deles. Agora, você tem algum caso que você acompanhou que foi... que teve uma mudança surpreendente com relação à transformação mudou o ambiente sonoro ou enfim, algum tipo de mudança que você viu, mudança? Olha, assim, a gente tem vários casos assim, né, que a criança evoluiu muito, né, que antes ela precisava de AT, depois não precisava mais, mas isso sempre dá certo quando existe um trabalho conjunto, né, da clínica, com a escola, com a família. E a gente se conversa, a gente consegue superar cada obstáculo daquela criança, cada desafio. E a gente fala sobre também, né, quando a criança vem para a escola, né, e não tem nenhum tratamento, a gente já sabe que não vai dar certo. Porque aquela família, ela não tem orientação. Eu acho que a falta de informação para todos os níveis, tá? Tanto da família, como da escola, como de professores, precisam estar atentos, estudar, né? Se informar mais. Eu falo que a informação é libertadora. Sim. Então, quando a gente começa a entender a importância de cada detalhe que a gente tenha, né? No acolhimento,
qual é a importância de estar a família sentada, todo mundo junto, sem celular, para aquela criança comer, ela focar naquela comida e não no celular. São coisas simples, né? Mas principalmente eu falo, primeiro a saúde. Então tem que estar acompanhado por um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, né? Sim. Fazer as terapias. Então as terapias vão ajudar essa criança, né? Mas ela já está regulada com a medicação. Sim. E aí é muito mais fácil e a terapia dá certo. E a escola, né? Fazer o papel dela de receber esse aluno, né? E trabalhar para a permanência dele dentro de sala de aula, dentro do ambiente escolar. Sim. Você sabe que a gente já teve uma cliente que ela até fez questão de ligar pra gente para falar do depois. Que ela colocou janela acústica no quarto do filho. Ele também tinha uma questão com a luz, então tinha que ser muito escuro também. E ela falou que transformou a vida dele, porque ela realmente conseguiu fazer um cantinho, um refúgio pro filho dela em casa, que era o quarto dele. Sim. Então fez toda a diferença. E ela fez questão de ligar para contar da mudança. Poxa, Então, que legal. é muito bacana quando você vê o antes e eu tenho depois. certeza. Né? Eu tenho certeza que... E eu acho que falta informação também em relação a isso, que muitas vezes os pais não pensam nisso, né? De repente que com um investimento, né, pequeno, né, mas que vai ter um resultado tão grande, né? Então vale a pena. Exato, exato. Até mesmo a qualidade de vida daquela família, daquela criança, né? O desenvolvimento. Faz toda a diferença. Você, assim como ter na escola lá um ambiente que ele consiga se regular, ter em casa um ambiente para isso também. Exatamente. E o quarto é muito importante, né? Exatamente para não ter nenhum, né, não ter TV, né? Tira o celular. Sim. Tem uma luminária assim que possa, né? Hoje tem umas luminárias que são desenvolvidas para eles também. Que bacana. Então a criança se sente acolhida. E o silêncio é fundamental, né? Sim. Para a gente conseguir dormir e chegar no sono REM. É um conjunto das coisas, Sim. né? Ele precisa é bom que a escola tenha esse acolhimento, mas ele também precisa da terapia, precisa do acompanhamento médico, precisa ter um ambiente propício em casa. É um conjunto de tudo isso que vai fazer com que essa criança tenha... E a família também tem que, aos poucos, né? A tendência é aquela criança ela ter menos sensibilidade. Né? Então, eu não posso levar ao shopping? Pode, mas leva com um abafador, né? Mas hoje até no estádio de futebol tem o lugar dos autistas. Ai, que bacana. Tem isolamento acústico. Aí eles ficam lá. Eu não sabia, fiquei sabendo porque a gente conheceu uma torcida chama Autistas Alvinegros. Que bacana. E eles têm lá. Olha tem só. sensibilidade. Então, quer dizer, não pode também retirar eles da sociedade, né? Sim. Mas a gente precisa adaptar, pensar em adaptações para que eles possam circular, ir para onde eles quiserem, né? E ter esse respeito, né? Às condições deles, né? Sensoriais. E quanto mais as pessoas conseguirem ver isso, elas vão vendo com naturalidade, porque quando você vê uma criança desregulada, ela tá, né, com a mão aqui, enfim, ela tá... Alguém de longe pode achar pedindo socorro. E uma pessoa de longe pode achar que é birra, né? Pode achar que essa criança, a mãe não dá limite, Então, né? por isso mesmo que eu falei, a gente precisa se informar. Mas eu não tenho filho autista. Mas não importa. A gente vive numa sociedade que você pode encontrar uma criança e você precisa ter uma informação. Como eu posso ajudar aquela família, aquela criança? Exato. Né? Como que eu posso? Isso tem hoje muitas pessoas que falam sobre isso, muitos livros, muitos profissionais. E isso eu falo para você que eu
não tenho filhos, não tenho netos atípicos, porém, né, a minha profissão, eu tenho o dever, né, de ajudar essas famílias, essas crianças. É interessante, porque geralmente as pessoas começam a focar nesse segmento porque o seu filho é autista e ela vai criar algo que não tem. Você fez isso sem ter essa necessidade. É porque, assim, eu acho que essas diferenças, né? Sim. Eu já tive muitos síndrome de Down, né? Alguns com DI. Então, mas a gente entende que essas crianças, essas famílias precisam ser acolhidas. E a nossa responsabilidade social, nosso papel, enquanto escola, enquanto cidadão, sabe? De ser pessoas melhores. Eu acho que esse é o grande desafio hoje da humanidade. Exato. Né? As pessoas se preocuparem com o outro, se colocar no lugar. Exato. Né? Mas parabéns, é muito lindo esse trabalho. Obrigada. Eu vou, para encerrar aqui, se você pudesse mudar alguma coisa no sistema educacional brasileiro para torná-lo mais inclusivo. Sim. Olha, a gente hoje fala muito, né, não é só matricular a criança dentro da escola. Precisa ter um preparo, né? Hoje eu vejo assim o ideal, né? A gente tem hoje um exemplo. Mogi das Cruzes tem uma escola preparatória para você colocar a criança na escola regular. Então, por exemplo, a família acolhida, aquela criança tem todo um preparo. Ela vai aumentando, né, com 2 crianças, 3 crianças, 4 crianças, vai aumentando aos poucos. Tem o acompanhamento de dentista, neurologista, psiquiatra, assistente social. Isso é tudo público. Olha só. Aí, a partir do momento que aquela criança, ela se sente que eles veem que ela pode ir para a escola, aí há uma adaptação. Não é simplesmente pegar aquela criança e jogar dentro de uma sala de aula. Sim. Isso não é inclusão, isso é exclusão. Então hoje falta políticas públicas, né, para que exista, porque muitas famílias não têm condições realmente, mas a gente precisa ter, né, esse preparo, essa coisa mais gradual, mais específica para a gente poder fazer de uma forma mais leve, mais humana. Sim. Né? Porque não é só colocar a criança dentro da escola. Às vezes aquela criança precisa de mais tempo numa clínica do que na escola. E aos poucos vai aumentando. Né? Mas o que precisa ter esse acompanhamento médico, as terapias, e a escola, ela precisa ficar não muito tempo. Eu quero deixar 12 horas, isso para ele é muito ruim. Então, eu sei que às vezes a gente precisa de pais, precisam do tempo integral, mas para uma criança atípica, ela tem que estar meio período na escola, meio período na clínica, para que ela possa evoluir e ter autonomia e ser funcional. Sim. Tem bastante coisa ainda para mudar. Muita coisa. Mas você é uma inspiração de ver. Obrigada. Parabéns, é lindo esse trabalho. Dá para perceber o amor que você tem. E é por isso que dá certo, que dá seu jeito. Às vezes você não tem como mudar tudo, mas como você quer, né? Tem esse amor, você vai fazendo os ajustes. Fazendo os ajustes, né? Eu falo assim que a gente não quer mudar o mundo, mas a gente tem que começar por um ponto. Exato. Então, como eu consigo? Através dessa forma? Então vai. Começar. Né? Se cada um fizer um pouquinho, tenho certeza que a inclusão logo não vai ser um tabu. Vai ser uma realidade. Exato, parabéns. Obrigada, e vocês também, né? Obrigada. Por ter esse espaço para a gente também falar da importância, né? De pensar onde que aquela criança está, como que a gente pode melhorar a qualidade de vida delas, né? Sim. Então, você pensar em produtos que possam ajudar essas famílias, eu também acho que é desafio.
né? Sim. Que era muito mais fácil fazer padrão, você teria como. Aham. Mas esse nicho de mercado não é para qualquer um. É para Sim. pessoas que têm essa sensibilidade, Sim. né? De estar se preocupando com a qualidade de vida de uma sociedade mais inclusiva Sim. e mais acessível a todos nós. Sim. Muito obrigada. Para acompanhar o trabalho de vocês nas redes sociais, Meu nome é Cristina Haraguchi, né? Tem meu Instagram, mas nós temos o inclusão.tea, né? É um projeto, né? Em que a gente tem conteúdos gratuitos para que eles tenham essas informações, consigam compreender mais sobre a inclusão. E também nós temos uma plataforma, né, chamada Tea Play, que é direcionada tanto para pais, profissionais, pessoas que querem aprender mais sobre inclusão em forma de streaming. E aí tem aulas em estilo de podcast. Então nós temos o Dr. Marcelo, que também tem cursos. E a gente vende também os cursos avulsos. Perfeito. Então a gente vai deixar na descrição do episódio esses links para quem, né, tiver interesse. Com certeza tem conteúdos valiosos aí. Ah, sim. Né? Se você tá em casa, não sabe se dá certo colocar a janela acústica ou não, a gente tem uma visita técnica gratuita, é só chamar a gente que a gente pode ir lá. Se você é arquiteto, construtor também, tá na dúvida se dá ou não, pode chamar a gente logo no começo do projeto, que a gente ajuda com essas dicas práticas, pra gente não precisar, às vezes, refazer alguma coisa, já faz... logo no começo, pensa no projeto, já pensa na acústica dele, então a gente também pode ajudar nisso. E muito obrigada, agradeço a todos e nos vemos no próximo. Até mais.